Deixa eu só me organizar aqui, peraí. Isso. Hebreus capítulo 4. Verso 1 diz assim: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não existe criatura que não seja desnuda ou manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, portanto, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se ou simpatizar-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe nessa reflexão. Pai bendito, obrigado a Deus pela oportunidade dada a cada um de nós, singular, de refletirmos nas tuas coisas para descansarmos. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a entendermos como fazemos isso. Ser com cada um dos teus filhos e que a palavra vinda do Senhor, desde os tempos de antanho, possam encontrar e reverberar no nosso coração e ter uma resposta adequada, uma resposta de fé no Senhor. Ser conosco e nos ajuda nisso, é a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como entrar no descanso de Deus, é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos. Na verdade, eu não sei quando que eu ouvi essa história, eu não lembro mais de quem. Eu tenho duas pessoas, mas eu não vou citar porque eu estou em dúvida. É uma história pública, tá? Então não tem problema. Mas alguém chegou numa aldeia
e perguntou um filho perguntando para a mãe: mãe, eu acho que eu estou ficando ruim. O que é que tem depois da morte? A mãe disse assim: eu não tenho a menor ideia. Tá bom. O filho continuou a piorar. E ele chamou a mãe de novo e disse: mãe, eu estou piorando. O que é que tem depois da morte? E a mãe disse assim: não tenho a menor ideia. Deixa estar. Eu sei que esse menino foi piorando, ele clamando para a mãe para dizer o que existia depois da morte. A mãe não sabia explicar, ele morreu. Passado uma semana, um missionário chegou pregando naquele lugar e começou a falar a respeito de Jesus sendo o Senhor do nosso descanso. E o que é que existia depois da morte? Ele nem terminou, ele foi interrompido por aquela mulher que aos prantos gritava, dizendo a ele: por que você não veio uma semana antes? Uma semana antes eu fui questionado pelo meu filho, eu não sabia o que dizer. Então, agora já foi, porque o filho morreu. Todos nós sabemos exatamente que Deus quer nos dar descanso, e ele diz lá no capítulo 3, na verdade este é o assunto do capítulo 4, mas no capítulo 3 ele introduz dizendo aquela a respeito da incredulidade, né, que havia com o povo de Israel, e ele diz assim no verso 18, estão todos eles citando o Salmo de número 95, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Ele introduz então o assunto do descanso, tentando demonstrar aos seus o que é que eles deveriam fazer para descansar. E no capítulo 4 ele vai mostrar quais são as ações que aqueles irmãos da igreja naquele momento deveriam ter ou fazer para entrar no descanso de Deus. É bem propício, eu sei que é em tempo, um dia depois do Natal, das comemorações pelo menos, mas é bem tempo já que Jesus Cristo é Senhor do sábado e Ele é o nosso descanso. Na verdade, a primeira coisa que a gente deve fazer, ou pelo menos os irmãos deveriam fazer, é entrar no descanso de Deus com temor. Diz o verso 1 do capítulo 4. Temamos, portanto. Temer o quê? Na verdade, quem não entra no descanso é quem em algum momento já perdeu o temor. De que tipo de temor? O temor mencionado nos versos anteriores, de, por exemplo, ignorarmos a mutualidade da responsabilidade de dia após dia nos exortarmos aos nossos irmãos, uma hora sendo voz, outra hora sendo ouvido, mas todos nós exercendo o nosso papel diante de Deus de exortação mútua, já que isso deu obrigatoriamente à sua igreja. A gente para de temer a Deus quando a gente para de temer por quem Deus fala. Deus fala a nós pelos nossos irmãos. E a gente começa a mais ou menos dizer como as pessoas diziam em relação a Jesus Cristo. Afinal de contas, esse cara aí, eu conheço o pai dele. O pai dele é carpinteiro, a mãe dele é Maria. Esse camarada poderia vir alguma coisa boa de Jerusalém. Eu conheço sua família, tive junto com ele. E começaram a desprezar, como nós vimos hoje pela manhã, que desprezaram, de acordo com Isaías, as águas de Siloé, porque correm brandamente. Na verdade, a gente deveria temer a postura que nós temos em relação quando os nossos irmãos nos falam e a postura que nós temos em relação aos nossos irmãos quando nós deveríamos dizer algo a eles. No batismo, profissão de fé, eu sempre menciono isso. Quando acontece alguma coisa, os irmãos prometem, blá, 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 e tem muita gente que fica só no blá, 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 porque não está nem aí com o irmão. Na verdade, a gente deveria temer Deus. Meu irmão já não é mais ninguém para mim. Não só do ponto de vista de alguém que deve exercer cuidado para com ele, mas do ponto de vista de alguém que também recebe cuidado da parte dele. Eu estou desprezando aquilo que meu irmão tem para me dizer e eu também estou desprezando aquilo que eu deveria falar alguma coisa para ele. Ele que siga o caminho dele e eu o meu. A gente deveria ter temor quando a nossa postura familiar se torna assim. Mas deveria também ter temor quando esquecemos no verso 13 que o pecado ele é enganoso e por causa do engano, ele vende uma mentira como se fosse verdade, o nosso coração se endurece,
o nosso coração vai se tornando endurecido. Nós vamos a cada dia. Ninguém, irmãos, apostata da noite para o dia. Ninguém diz, hoje eu odeio, não quero olhar na sua cara. Isso é dia após dia, desprezo após desprezo, momento após momento, onde, de acordo com o que Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 4, vai se sedimentando alguma coisa progressivamente no nosso coração, a ponto de Paulo dizer que nós praticamos com avidez toda sorte de impureza. Olha só que interessante. Nós somos capazes de tudo, irmãos. Nós somos capazes de qualquer coisa, se simplesmente basta para isso irmos desprezando a insensibilidade que eventualmente pode ir tomando conta no nosso coração. Por quê? Por causa do engano do pecado. Vende uma mentira como se fosse verdade. Não é verdade. Tem um monte delas, não dá tempo, mas a gente deve ter cuidado, porque eles foram endurecidos pelo engano do pecado. A gente deve temer quando os avisos de Deus pelos irmãos, mas os avisos de Deus direto à igreja, como ele fez no deserto durante 40 anos, mandando aproximadamente quase 90 pessoas por dia, e não obstante, diz o Salmo de número 95, terem visto as minhas obras, o coração desse povo era um coração transviado, longe. Então, entra no descanso quem tem temor disso. Deus me livre uma questão como essa. Deus me livre ser insensível em relação a Deus. Deus me livre ser insensível em relação aos meus irmãos. Deus me livre eu ser insensível em relação às minhas responsabilidades para com os meus. Deus me livre eu simplesmente ignorar que eu posso a cada dia me tornar quem eu não sou, para melhor e para pior. Por conta disso, circunstâncias difíceis no deserto não são capazes de endurecer o nosso coração, já que em Deuteronômio capítulo 8, você pode marcar aí, ele diz lá que Deus fez todas aquelas coisas para o nosso bem. Não é falta de comunhão com os irmãos, já que também nós sabemos, à luz de Hebreus 3:12, da nossa responsabilidade mútua, 12 e 13, de todos nós nos ajudarmos todos os dias para que o nosso coração acabe não criando uma crosta de defesa contra Deus. Também não são os sonhos não realizados, porque nós temos vários sujeitos na Bíblia que não tiveram os seus sonhos realizados. Isso é uma asneira do tamanho do dia inteiro, que Deus está aqui para realizar nossos sonhos. Nossa, mano, tem nada, Deus não é nosso servo, irmão. Deus está aqui para levar a gente para perto dele. Há muitos sonhos, muitos, põe isso na sua cabeça. Há muitos sonhos que Deus não vai realizar e que vai ser uma bênção, ainda bem que ele não vai realizar. Não dá para andar diante de Deus à luz dos nossos sonhos, dá para andar diante de Deus à luz do planejamento dele. É absolutamente diferente. Não precisa ir muito longe, basta olhar Daniel. Um dia eu vou pregar em Daniel, um dia eu vou chegar nesse texto. Mas Daniel orou mais de 50 anos, irmãos. Daniel orou mais de 50 anos. Se preparou durante mais de 50 anos para poder entrar no descanso. Em Jeremias, capítulo 12, Daniel lendo o texto de Jeremias, ele fez as contas e viu que estava chegando o fim do cativeiro. A grande questão é que quando o fim do cativeiro se estabeleceu, Daniel tinha quase 80 anos. E aquilo pelo qual ele trabalhou a vida inteira para ter, ele não teve porque ele não aguentava a viagem. Tem gente que não aguenta viajar de avião, é ou não é? Você pega uma pessoa, um senhorzinho aí de 80 anos, 82 anos, tudo bem, tem gente aí que está, seu Moacir, um abraço, mas tem gente que está firme lá, né? Tem gente que está firme e aguenta, mas você há de convir comigo se for uma viagem tipo daqui para a Coreia do Sul, onde eu passei por Los Angeles, passa 32 horas dentro do avião, 36 horas dentro do avião, fora a parada lá. Você pega uma pessoa de 84 anos, irmão, fala por WhatsApp aqui, porque não dá mais, é muito longe. Cansa, a pessoa não aguenta uma viagem como essa. Você imagina uma viagem naquela época no burro do cavalo, no lombo do animal, onde ainda no meio do caminho tinha que dormir várias noites,
sujeito aos inimigos, aqueles estradeiros, pronto para se aproveitar de determinadas oportunidades. Daniel se preparou durante mais de 50 anos, e quando Deus foi dar aquilo pelo qual ele se preparou, ele não aguentou. E aí, aqueles irmãos que não se prepararam, tiveram aquilo que era o sonho de Daniel e não deles. Aí eu te pergunto, essa resposta fica para lá. O que é que você faria se um irmão seu fosse ter aquilo pelo qual ele não trabalhou para ter, aquilo que ele não se santificou, aquilo que sequer ele almejava, e aquilo que você trabalhou, aquilo que você se santificou, e aquilo que era o teu sonho, quando Deus vai dar, você não vai mais aguentar desfrutar desse momento. E Deus dá aquilo que era para você, para outra pessoa. O que é que você falaria com Deus e o que é que você falaria para Deus dessas pessoas? A resposta a seguir cenas dos próximos capítulos. Mas a grande questão é, Daniel não teve o que ele tanto sonhava. Ah, tudo bem, Daniel entrou no descanso de Deus, mas esse era o descanso, não adianta inventar moda. É igual o pessoal diz lá, Moisés não entrou no descanso de Deus. Mas ele entrou porque ele foi para o céu. Meu amigo, depois de ter pastoreado aquele rebanho que era pura bucha, onde o camarada teve uma galera que teve que morrer no meio do caminho que não queriam matar Moisés, depois de uma dificuldade enorme que nem sequer ele pediu, depois de enfrentar desafios absolutamente grandes, não em relação ao Egito, mas em relação ao próprio povo de Israel, que não aceitava a autoridade de Moisés, nem sequer a irmã de Moisés aceitava. Depois de uma baita abacaxi como esse, Moisés diz, eu quero entrar nesse lugar na terra de Canaã, pelo amor, eu trabalhei tanto para chegar até aqui. Deus diz, agora você não vai entrar. Eu sei que ele entrou no céu, mas ele não entrou na Canaã, do qual ele trabalhou tanto. Deus não dá tudo aquilo que a gente almeja. É só olhar para a história, tem um monte de gente assim. Falta de dinheiro? Piorou, porque diz a Bíblia que Deus é quem faz o saudável e o doente, quem enxerga e o cego, o rico e o pobre. Deus é quem faz os dois. Então, imaginar que falta de dinheiro vai impedir a gente de entrar no descanso, longe disso. E perseguição dos inimigos, muito menos. O próprio Paulo foi experimentar aquilo que Jesus Cristo diz. Você precisa aprender o quão importa sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Então, significa que, como é que a gente entra no descanso de Deus? Irmão, sem temor, não dá nem para começar. Se a pessoa perder o temor, nem conversa não tem, irmão. Não teme a Deus, o mais básico, o princípio da sabedoria. Não teme desprezar os avisos de Deus, não teme as suas próprias responsabilidades de seus irmãos, não teme as responsabilidades de seus irmãos em relação a você, não teme ser enganado e endurecido por o engano do pecado, não teme ser vendido a uma ideia absolutamente falsa. Toda vez que a gente tem que trabalhar com pessoas que estão vendidas ao engano do pecado, alguém me disse assim, eu não esqueci mais, a pessoa está enfeitiçada, a gente só não sabe qual é o conteúdo do feitiço. Porque se a gente não teme, por isso a gente não teme por mais nada. Entrar no descanso de Deus virou um mero assunto subjetivo. Você sabe por que eu venho na igreja todos os dias que eu posso e todas as vezes que Deus me dá a possibilidade? Sabe por que eu exerço o pastorado do jeito que Deus pede? Por temor, irmão. Por temor, porque Deus mostra a nós aquilo que nós devemos fazer. E por temor de perder tudo isso e ser algo real, como foi com aquelas pessoas, isso pode ser real para nós. Muitos, ignorando esse temor, é que fazem com que pastores estão deixando de ser pastores, crentes estão abandonando os caminhos, famílias, maridos se separando da esposa, a esposa do marido, pais que tratam os filhos na ponta da botina, e sucessivamente engodos, porque a pessoa ela se vendeu, porque eu estou aqui para ser feliz, porque eu não quero perder meu tempo, porque meus dias são poucos. Se esquece que a gente deve temer aquele que pode fazer alguma coisa depois da morte, e não simplesmente aquilo que nós passamos pela vida. É bem interessante, é um cara famoso. Esse camarada, eu não vou falar para não errar, né? Mas eu tenho quase certeza de quem é. Esse camarada, a mulher dele ficou doente, ele não teve vida marital com a mulher dele, sexo. Ele nunca aceitou pregar
em outra cidade que ele tivesse que dormir fora daquele lugar para ele não ficar longe da esposa dele, porque ele precisava cuidar da mulher dele e ele nunca se separou da mulher dele. A gente isso hoje em dia, se não for temor, irmão, você acha mesmo que sexo vai segurar alguma coisa? Você acha mesmo que respeito vai segurar alguma coisa? Tudo isso é subproduto do temor. Se não tiver temor, não tem mais nada. Então, como é que a gente entra no descanso? Tendo a coisa mais básica. Tem temor? Se não tiver, não dá nem para começar. Eu me lembro de um filme, você deve ter assistido, aquele do Tom Hanks, A Espera de um Milagre, onde tem aquele negão 3x4. Vixe, aquele cara morreu, né? Esse dia eu não lembro o nome do ator lá. Mas tem uma fala que, duas delas que para mim foram auge do filme. Uma delas que ele está falando com a mulher dele e ele está todo inquieto, preocupado. Mostra no filme que ele é uma pessoa honrada, né? Que procura fazer as suas obrigações. E a mulher dele pergunta, mas o que é que você está preocupado? E ele diz assim, eu estou com medo de ir para o inferno porque eu acho que eu não sou digno do céu. Bom, digno, ele acertou, ninguém é mesmo. Mas é engraçado que no filme não tenta achar uma resposta biblicamente para aquela inquietação. Não, vem cá, vou dar um abraço que vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo, tem que ir pelo jeito certo, tá? Mas aí mostra qual é a inquietação que ele tinha, inquietação com aquele cara, porque aquele grande brutamonte mostra para ele, através de um poder que ele tinha lá, que na verdade a acusação que ele estava sofrendo era falsa. Na verdade ele não tinha feito nada daquilo, ele estava condenado à morte. E num diálogo que ele tem com aquele preso, ele diz assim, o que é que você quer de mim? Eu sei que você é inocente, você quer que eu te solte? Eu faço isso. E o camarada pergunta, por que você faria isso? E ele responde assim, porque haverá um dia em que eu me encontrarei com o meu Criador e eu terei que responder pela morte de um inocente. E o que é que eu vou dizer para ele? Que era a minha obrigação? É bem interessante. Eu nunca esqueci do filme, porque esse é o ponto. E diga-se de passagem, quando ele fala no verso 14, nunca perca isso de perspectiva, porque tem gente que lê esses versos aqui, eu não sei de que jeito. Verso 14, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, e que pode se compadecer das nossas fraquezas, a palavra compaixão aqui é literalmente a palavra simpatia. Ele se simpatiza com os nossos problemas. Só que a grande questão é que ele faz isso, porque no verso 14 diz assim, tendo portanto... Por que é que Jesus Cristo é isso para nós? Porque no verso 13, ele diz, todas as coisas estão manifestas na sua presença, descobertas e patentes aos seus olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Então, se você precisa de ajuda para fazer o que você precisa fazer, e você não está dando conta de fazer o que você tem que fazer, e você sabe que você vai prestar conta da sua vida a Deus, peça ajuda a Jesus Cristo que Ele te ajuda. Aí sim. Agora, tem gente que esquece que a gente vai prestar contas até daquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que fizemos, e aquilo que deixamos de fazer, aquilo que deixamos de pensar e aquilo que deixamos de falar. Tem gente que se esquece disso e leva a vida à bancarrota. E aí a sensação do juízo vai chegando perto. Ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não fiz o que eu devia. Então, pode vir que, se for para pedir perdão daquilo que você tem que prestar conta, a gente encontra em Jesus Cristo aquilo que nós precisamos. O problema é que a galera está querendo achar em Jesus Cristo um respaldo, sei lá por quê. Porque eu não vejo a ligação do sumo sacerdócio de Jesus Cristo com a nossa responsabilidade de prestarmos conta diante de Deus as nossas obrigações. É absolutamente na cabeça de muita gente desconectada. A ponto de quando você fala isso, tem muita gente até que se assusta, mas não é o que está escrito aqui. Aqui está escrito que Jesus, ele penetrou os céus para ser aquilo que nós precisamos ser, porque nós precisamos prestar contas àquele a quem todas as coisas estão descobertas. O que significa dizer que não adianta chegar diante de Deus com lero, vem cá que eu também quero, porque Deus diz, para cima de Moab, eu te conheço, eu vejo todas as coisas, a luz e as trevas são as mesmas coisas, fui eu que te criei, fui eu que te formei, eu sei quem você é. Diz a Bíblia no Novo Testamento que Jesus não se dava a confiar ao ser humano porque ele sabia o que era a natureza humana. Para cima de Deus, irmãos. Então, se nós chegarmos para descansar diante de Deus e dizer, Deus, me ajuda aí, porque sabe como é que é? Não sei como é que é não, irmão. Para cima de mim, não. Eu te conheço, não vem com esse papo. Você não é quem você diz que é. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Ah, mas eu expulsei demônios, fiz negativo. Vocês praticaram a iniquidade. Eu conheço vocês. Então, diante deste
conhecimento absolutamente. Se você não fica estarrecido por Deus conhecer quem nós verdadeiramente somos, ou você não conheceu quem verdadeiramente Deus é, ou você ainda não conheceu quem você verdadeiramente é. Porque quando nós juntamos as duas coisas, todos na história que tiveram diante de Deus e entenderam este conhecimento, Isaías, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu estou perdido, eu sou uma pessoa de lábios impuros, habito no meio de pessoas de impuros lábios, eu estou perdido. E ele manda uma brasa viva e queima os lábios, dizendo que diante de Deus tem cura. E aí vai em Pedro e diz, joga do lado direito, para cima de Moab, eu sou pescador. Você nem pescador não é, você é filho de carpinteiro. Se quiser ensinar pelo menos de madeira, eu até entendo, você querer ensinar de pescaria, joga do lado direito. E Pedro diz, sobre a tua palavra eu faço. Quando ele se dá conta de que Jesus Cristo é quem ele diz de fato que é, ele fica absolutamente estarrecido e diz, afasta-te de mim que sou pecador. Um após o outro, todos aqueles que estiveram diante de Deus, que entenderam quem Deus é e entenderam quem nós somos, recorreram a algum lugar de socorro. Pois disse, Senhor, tem misericórdia, eu estou perdido. Exatamente, está vendo? Jesus, me ajuda. Aí, com esta percepção, Jesus diz, ajuda, pode ficar tranquilo. Se você entendeu, ninguém vai chegar diante de Deus desprezando quem Ele é ou superfaturando quem nós somos. Ninguém. Ou a gente baixa a guarda ou não entra no descanso. Então, para entrar no descanso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é literalmente temer. A segunda coisa que tem que fazer é literalmente escutar. Verso 2 diz assim, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. É bom que leia isso aqui, eu vou ler de novo. Porque tem gente que acha mesmo que o evangelho foi dito no Novo Testamento. Irmão, para com isso. A Bíblia diz, Jesus Cristo, que Abraão viu o meu dia e se alegrou. As boas novas do evangelho, de que haveria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, está sendo dita desde lá do passado. Isso não nasce a esmo, do nada. No Novo Testamento brota uma ideia miraculosa e Deus manda alguém. Não acontece. Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento do mesmo jeito que a gente? Porque as boas novas eram pregadas a eles, irmãos. As boas novas que só fazem sentido quando as más novas fazem sentido dentro de nós. Vocês estão perdidos, irmão. E o que nós fazemos? Mata, porque através do sangue de alguém vocês serão redimidos. Beleza. Precisa matar? Não, mas é também pelo sangue de alguém que nós somos redimidos. Entendi. Ele diz isso, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, a nós os hebreus, como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram lá atrás não lhes aproveitou. Então veja que Rubem Alves, eu já disse isso a vocês, diz que, eu sei que tem um monte de coisa, mas não interessa. Isso ele falou correto, que diz que tem muita gente que faz estudo de oratória e tem pouca gente que faz estudo de escutatória. A gente deveria aprender a falar e aprender a ouvir. Na verdade tem uma placa, talvez você já tenha visto ela, não faz tempo que eu não vejo, mas é pare, olhe, escute. Então, literalmente isso não estava acontecendo com essa turma lá atrás. Por quê? Porque era uma escuta literalmente desagregada de uma resposta. Ele diz, ela não lhes aproveitou porque ela não foi acompanhada de fé. Sabe quando a Bíblia diz que existe a verdadeira escuta? Quando a resposta é verdadeira. Então, simplesmente fazer de conta que é um raça lebe. O que é um raça lebe? De gritar, lebe, coração. Raça lebe, aquele que grita para ouvir o próprio coração. Quem é? A Bíblia diz que é o insensato. A Bíblia diz que é aquele que é carente de juízo, é chamado de raça leve. Por quê? Porque o cara acha que ele é a voz de Deus, ele acha que ele se basta. Ele basta ouvir a si mesmo que é suficiente. Não basta, irmãos. Por isso é que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros tem sabedoria. Por isso que a gente precisa entender que eu preciso escutar uma outra pessoa. Por isso que eu preciso entender que existem limitações na minha vida. Por isso eu preciso entender qual é o grau de conhecimento, de proximidade que as pessoas às quais eu quero escutar têm diante de Deus. Pois o tipo de pessoas e de conversa que procuramos mostra o tipo de resultado que nós queremos, obrigatoriamente. Pai, e assim assado? Você já perguntou para sua mãe? Não, ela está muito ocupada.
filhos fazem isso. Mãe, lá. Você falou com seu pai? Não, tadinho, eu não quero incomodar que ele está descansando. Nossa, que preocupação com o descanso, para cima de Moá, velho. Você perguntou para quem deveria perguntar? Você falou com quem deveria falar? Então tem muita gente que literalmente tem uma escuta desagregada de resposta. O trem vai andando. Você entendeu, irmão? Ah, entendi. E aí? Nada. Não, como assim nada, irmão? O que tem do outro lado é inferno. O que tem do outro lado é sofrimento eterno. O que tem do outro lado é impossibilidade de mudança. O que tem do outro lado é real. O que tem do outro lado é inequívoco. O que tem do outro lado é absolutamente certo. Alguém até, inclusive, disse que o inferno não é exatamente do jeito que está escrito, porque na Bíblia é uma linguagem, na verdade, simbólica. Beleza, para mim não tem problema, porque a aliança é um símbolo do que é o casamento. E todos nós concordamos que o casamento é muito superior ao símbolo. Então, se o que na Bíblia está escrito sobre o inferno é um símbolo, eu não quero nem ver a realidade. Então, mas você vai andar por medo do inferno? Eu vou andar pelo real, irmão. O inferno existe, Deus existe, Ele pode fazer alguma coisa depois da morte. Ele nos criou para andarmos diante dele, e uma postura desagregada de fé é uma postura de automaticamente desprezo para com Deus, que de acordo com Romanos capítulo 1, verso 18, são pessoas que a ira de Deus se manifesta por intermédio da... Esqueci o termo, deixa eu abrir lá, ai que raiva, 1,18, eu vou ler lá, peraí, perversão e impiedade, obrigado, está escrito aqui. Essa postura de, literalmente, ouvir desagregado de resposta, ele diz que é perversão e impiedade. Tadinho. Não tem tadinho não, irmão. A pessoa deveria responder de maneira adequada. Se ela ouviu, se ela escutou, a postura dela deveria ser completamente outra. E ele vai dizer, então, uma postura desagregada de uma resposta, alguém indiferente ao que está acontecendo à sua volta, mas também uma escuta desarticulada de fé para entrar no descanso de Deus. Diz aí o verso 2, que não lhes aproveitou a palavra, porque ela seria aproveitada a eles se ela viesse acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Então não basta ouvir e ser indiferente, tem que ouvir e ter a resposta adequada, ter a resposta correta. Então, como é que a gente entra no descanso? Primeiro, temendo a Deus. Segundo, escutando. E escutando se as pessoas escutassem pelas quais nós falamos o Evangelho, deveriam se multiplicar a era sem beira e a cada dia mais a quantidade de pessoas que temem a Deus e que têm fé em Deus. E isso não acontece. Por quê? Porque tem muita gente que não está escutando. Diz a Bíblia que o dilúvio veio e as pessoas não escutavam. Noé pregou durante 120 anos. Eu fico imaginando que muito do auditório de Noé eram os mesmos. Talvez muito do auditório de Noé eram diferentes. Mas 120 anos, certamente alguém já deveria dizer, não, mas eu já conheço o que Noé vai falar. Então, mas você já respondeu direito? Então você vai ter que ouvir de novo. E ouve de novo, e aproveitou? Não, porque ela foi desarticulada de fé em Deus. O que aconteceu? Morreu. Jesus Cristo diz, a vinda do Filho do Homem vai ser do mesmo jeito. As pessoas casavam, davam-se em casamento e não estavam nem aí para Deus. E durante muitos anos a gente pode pregar, e tem muitos que só vão dar ouvidos, não é à toa que a Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar e o anjo nos buscar e lançar uma direita e uma esquerda, e lança no lago de fogo e enxofre, e a morte vai ser lançada lá, e Satanás vai ser lançado lá, e o inferno vai ser lançado num lago de fogo e enxofre, aí diz a Bíblia ali que ali haverá muito choro e ranger de dentes. Sabe por quê? Porque ali vai ter que escutar, porque ali dói. Então, a gente pode ter toda a educação do mundo para falar. A minha única coisa que eu preciso dizer para vocês, não deixem de falar. Fale para quem está do seu lado, para que jamais alguém chegue no último dia, e a Bíblia diz que os ímpios serão colocados de frente com os pios, para que eles vejam, os pios julguem os ímpios, inclusive os anjos,
E diz para que ninguém chegue na sua frente e diga, mas fulano, você sabia, não me falou nada. Você sabia disso e ficou com medo de quê? Qual é o maior amor que alguém poderia ter por uma outra pessoa? Se não dizer a verdade, acima de tudo, se essa verdade for devastadora. Mas que o efeito dela também pode ser tão devastador quanto. Aqueles que ouviram vão dizer assim, que escutaram, que responderam com fé, vão dizer assim, obrigado. Obrigado porque você falou 2 vezes, obrigado porque, meu Deus do céu, eu não sei onde eu estaria se alguém não tivesse chegado e dito assim, Geraldo, o caminho da direita é esse e o da esquerda é esse. Você está me escutando? Não, agora eu estou. Então, haja com fé. Você quer entrar no descanso de Deus? Ele está dizendo que a gente deve agir com fé. Pergunta, o que é fé? Resposta simples. Conhece, concorda e confia. Você conhece que existe aqueles camaradas da bola de túnel da morte, sei lá, bola da morte, aqueles do circo, Globo da Morte. É bola da morte também, né? Globo da Morte. E que você conhece? Conheço. Conhece Jesus Cristo, Filho de Deus que veio? Conheço. Você concorda que eles são capazes de andar lá dentro, lá, um monte de gente lá e não se bater, lá não se matar? Concordo. Você concorda que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está assunto à direita de Deus Pai, de acordo com Paulo aos Colossenses, diz pensar nas coisas do alto, porque é lá onde Jesus Cristo habita. Você concorda com isso? Concordo. Você confia de subir na garupa daquela moto? Tem um monte de gente que vai para o inferno porque conhece e concorda, irmão. A fé verdadeira não pula por confiar, ela precisa conhecer e precisa concordar. Mas só os crentes conhecem, concordam e confiam. Os ímpios conhecem e concordam, mas na minha vida mando eu. No meu bolso eu faço o que eu quiser. Na minha casa, eu sou dono. Na minha empresa, eu é que administro. Na minha vida, eu é que resolvo como é que as coisas acontecem. E é por isso que tem um monte de gente que no último dia vai escutar. Mas o convite de Deus é para a gente escutar agora. Para entrar no descanso de Deus, precisa temer. Para entrar no descanso de Deus, precisa escutar. Mas escutar com fé. Escutar depositando no coração. Seria a mesma coisa que um pai dá para terminar o argumento, dá alguma ordem para o filho, filho faz assim, para cuidado com isso, beleza? Você sai e faz o contrário. Você volta, você me escutou? Eu fiz assim. Não, você não me escutou. Se tivesse me escutado, você não teria feito isso. Então, é a mesma coisa. Se a gente tivesse escutado Deus, talvez muitos capítulos 2 de Jonas não existiriam na nossa vida. Muitos capítulos nem existiriam. Se a gente de fato escutasse, é isso que ele está dizendo para os hebreus. Terceiro e último lugar, a gente entra no descanso se de fato tiver temor, se de fato tiver escuta, articulada com fé, mas se de fato a gente entrar com Jesus Cristo, mas não com Josué. Diz aí o verso 8. Aqui, graças a Deus, eu estou deixando muita coisa de fora, eu sei, é porque eu quero resumir, tá bom? Mas no verso 8, ele diz aqui, ora, ele está citando o Salmo 95, né? Deixa eu explicar a bolada e a gente vai ler de novo. A grande questão é o seguinte, está sendo prometida a terra de Canaã. A terra de Canaã é o descanso. E a grande questão é que quando eles entram na terra de Canaã, continuam falando, hoje, se vocês ouvirem, terão descanso. Mas eu já não entrei na terra de Canaã. Canaã não era o descanso? Não era o descanso. Porque se fosse o descanso, durante muito tempo depois de já haver entrado na terra prometida, eles não estavam citando Davi dizendo para a galera, cuidado para vocês entrarem no descanso de Deus. Qual é esse descanso? Ele faz uma citação dos 7 dias da criação. Porque do mesmo jeito que Deus descansou, a gente também tem que aprender, isso é um tipo já apontado na criação, de que nós haveremos de ter um descanso eterno. E do mesmo jeito que Deus descansa das suas responsabilidades, mesmo antes do pecado, ele já está demonstrando que se a gente confiar nele, há um descanso eterno prometido para nós. É uma promessa que ainda está em aberta. Tudo bem? A promessa de descanso ainda está em aberto. Como é que eu sei que a gente despreza? É por isso que eu estou dizendo que eu estou deixando muita coisa, mas eu vou falar só isso, tá? Como é que eu sei que eu estou desprezando o grande descanso prometido em Jesus Cristo? Quando eu desprezo aquilo que é o tipo do descanso. A Bíblia diz que eu devo descansar porque até Deus descansou. Se eu menosprezo o dia do descanso, eu estou menosprezando aquele que é dono do descanso. Porque em nenhum lugar Deus diz que é para a gente trabalhar de sol a sol. Quem fez isso foram os escravos no Egito. Em nenhum lugar Deus diz que a gente deve trabalhar ininterruptamente.
Nenhum lugar Deus diz, mesmo antes do pecado, que a gente não deveria executar as nossas funções, e mesmo antes do pecado, entendermos que nós somos limitados e que obrigatoriamente, na nossa constituição, precisaria haver espaço para o descanso, porque nós cansaríamos. Eu não entendo como é que tem gente que acha que no céu a gente não vai cansar. Meu, que coisa mais esquisita, irmão. Isso desde antes do pecado já existia. Desde na criação, Deus, vocês são criaturas. Eu sou Deus. Eu sou a origem da vida. Eu é quem digo onde todas as coisas começam e terminam. E Ele cria o ser humano dizendo, do mesmo jeito que eu estou descansando mesmo sem precisar, vocês precisam descansar. Por quê? Porque vocês são criação. Vocês não têm vida em si mesmos. Vocês não têm renovação em si mesmos. E aí Jesus, eu sei que ele diz no Novo Testamento, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema é que eu nem o dia do descanso respeito, para pelo menos eu ouvir o que Jesus Cristo tem para me ensinar. Como é que alguém pode querer entrar no descanso de Deus, se despreza, trabalhando ininterruptamente, onde em nenhum lugar Deus diz que nós deveríamos trabalhar ininterruptamente, nem no céu, que eu inclusive acho que vai ter trabalho. Então, o argumento dele é, se o descanso fosse a terra de Canaã, Josué não poderia, mesmo depois de ter entrado na terra de Canaã, dito, viu, cuidado com o descanso. Não, mas nós já entramos. Não, vocês não estão entendendo. Cuidado com o descanso. Não, mas eu já estou aqui, vocês não estão entendendo. E isso, muitos anos depois, o camarada cita Davi escrevendo, vocês precisam aprender a descansar. E agora, muitos anos depois, quanto? Mais de 1000, aqui está o autor aos Hebreus, citando Davi, que mesmo muito tempo depois da galera já ter entrado na terra de Canaã, está dizendo, viu, vocês precisam aprender a descansar. Porque o descanso nunca foi aqui. O descanso sempre foi um tipo daquilo que haverá de ser lá, mesmo antes do pecado. Então agora vamos ler com essa percepção para você entender aqui, olha lá. Verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nesse descanso, então está uma promessa em aberto. Verso 9, o finalzinho, resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, ainda há espaço para nós. Ainda há espaço para descansarmos. Ainda tem uma promessa que está em aberto. E aí, então, ele diz, no verso 6, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Lá no passado as boas novas foram anunciadas. Verso 7, de novo, em certo dia, quer dizer, de novo porque já tinha passado muito tempo. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, olha lá, mesmo já tendo entrado na terra prometida, muito tempo depois, Davi está falando de novo, presta atenção no descanso. Mas não era Canaã? Nunca foi. E aí Canaã era um tipo. Do mesmo jeito que o 7º dia do Senhor, o dia do descanso, também é um tipo daquele grande descanso que a gente haverá de ter. Cuidado quando você for desprezar o dia do Senhor. Abre aspas, eu sei que existem trabalhos essenciais e não essenciais, que basicamente é o que nós colocamos, luz, bombeiro, medicina e tantos outros aí, tá? Mas fecha aspas, seu trabalho é essencial? Não, então não inventa. E mesmo sendo essencial, tenta fazer escala para você prestar atenção, cuidado. Todos nós precisamos descansar. Continua. Aliás, regra, tá? 100% de gente que eu vi se perder, 100% desprezou a necessidade do descanso. 100%. Cuidado com gente que trabalha demais. E olha que eu trabalho bastante e não gosto de preguiçoso do meu lado. Não gosto porque a Bíblia diz, conhece aqueles que trabalham e se portam de maneira desordenada, nem na sua casa receba. Não sou eu que estou inventando. Paulo que diz isso, um monte de gente que era vadia lá, nem receba na sua casa. Crente não é lugar para vadiagem. Mas também crente não é lugar para ficar idolatrando o trabalho. Tem que descansar, irmão. Para quê? Para ouvir a voz do Redentor, dizendo, se você tem algum fardo, troca com o meu. Deixa que eu conduza a sua vida. Porque eu sei o que é o descanso. E ele diz assim, hoje, diz, verso 7, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo fora declarado. Se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, através de Davi, através de Josué, não endureçais o vosso coração. Verso 8. Se Josué tivesse dado descanso, porque entrou na terra prometida, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ele já entrou na terra prometida, por que ele está falando de novo do descanso? Porque a terra de Canaã não era o fim de todas as coisas.
ela apenas apontava para um descanso. Então é engraçado que tinha gente dentro da terra de Canaã que se perdeu. No Novo Testamento, tem parábolas e mais parábolas de gente que tem gente que se perde dentro da igreja. Portanto, resta um repouso, para o povo de Deus. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, caso alguém morra, né, e descanse das suas obras, como o próprio Deus descansou das suas obras. Então, do mesmo jeito que a gente descansa quando morre, ele diz, pode ficar tranquilo que Deus também descansou quando ele terminou aquilo que ele tinha para fazer. Então, quando a gente terminar o que a gente tem para fazer, Deus faz assim, Apocalipse 14, 13, para que descanse de suas fadigas e as suas obras os acompanham. Sabe quando é que Deus chama? Quando aquilo que ele tinha planejado para cada um de nós já deu. Então, se não é com Josué, mas é com Jesus, eu preciso basicamente de duas coisas. A primeira delas, esforço. É engraçado, né? Ele acabou de falar para descansar e agora se esforce. Então, se esforce para não fazer nada. Se esforce para descansar. Seria mais ou menos o que diz o Salmo 139, que a gente deve dobrar o próprio coração. Tem que ter esforço pessoal, irmão. Verso 11, dessa maneira, esforcemo-nos por entrar neste descanso. Porque a nossa tentativa vai ser sempre de viver de um jeito diferente daquilo que Deus aponta. Descanse em Deus. Presta atenção, olha para o dia do descanso. Ele é apenas apontativo de um grande descanso, que desde o início da criação foi apontado para nós, mesmo antes do pecado. Sempre por sermos criaturas, há a necessidade do descanso, porque Deus constituiu o homem dessa forma. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Dessa maneira, então, ele ordena que os seus descansem, aprendam. Na constituição do nosso DNA, precisa descansar. Você já notou que o dia de descanso é diferente daquele outro dia que não é o do dia do descanso? Que chega no dia, na hora do almoço, e fala, meu Deus do céu, meu cérebro atrofiou, não consigo pensar mais em nada, eu preciso parar, eu preciso descansar. Vai trabalhar. Nossa, que coisa ruim. Mas você faz isso todo dia, por que aquele dia é pior? Porque aquele dia é o dia do descanso, irmão. Já houve na Rússia e na França, na verdade, primeiro na França e depois na Rússia, a tentativa de criar uma semana de 10 dias e de 15 dias. Porque eles queriam eliminar completamente da história os 7 dias da criação. 1 ano depois, a França e a Rússia estavam indo à bancarrota porque o povo francês e o povo russo não estavam aguentando trabalhar ininterruptamente 10 dias ou 15 dias. Por quê? Porque tem que aprender a trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Tem que aprender a respeitar aquilo que Deus fez. Não é à toa. E se ele fez antes do pecado, por que você acha que no céu vai ser diferente? É muito estranho quem pensa assim. É muito esquisito. Mas, né, tem umas mentes aí que são criativas de imaginar que no céu não tem trabalho. Antes do pecado tinha, por que no céu não vai ter trabalho? Que no céu não tem mais necessidade do descanso. Se antes do pecado tinha necessidade do descanso, você acha que no céu nós vamos ser o quê? Super-homem? Nunca mais vai ter. Virou Deus, irmão. Só Deus não precisa descansar. E a Bíblia diz que quando ele cria o ser humano, ele determina, eu vou descansar para você aprender a descansar, porque ele sabe da nossa limitação, sabe que nós somos pó, e ainda no céu continuaremos sendo pó. Ainda no céu continuaremos sendo criação. Ainda no céu continuaremos precisando de sustentação. E ainda no céu continuaremos precisando de descanso. Isso faz parte do DNA da criatura de Deus. Então é estranho, eu confesso, quando tem gente que pensa bem, se você se esforçar um pouquinho mais, não dá para respeitar melhor o dia do descanso? Eu não sei, cada um responda por si, eu não tenho como responder por você. A única coisa que eu sei é que está em jogo vida e morte. É só isso. Segundo, não com Josué, mas com Jesus Cristo, com abertura ao que ele diz no verso 12. Por que a gente deve descansar, então, e se esforçar para isso? Porque é a palavra de Deus, irmãos. E aqui não está a tentativa de demonstrar alguma suposta divisão do ser humano, mas a tentativa de demonstrar o poder que a palavra de Deus tem perante o ser humano. E por isso que ele diz, quando ele diz no verso 13, todas as coisas estão descobertas. O termo que aparece literalmente aqui, todas as coisas estão nus. Tem gente que acha que só fica nu quando toma banho. Tem gente que acha que só fica nu quando vai na praia de nudismo. Diante de Deus, todos nós estamos nus. A gente até tenta, de acordo com aquilo que Paulo diz, que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir sofismas, muralhas, castelos. A gente até constrói castelos mentais, raciocínios mentais, mas todas as coisas diante de Deus estão nus.
Nós estamos desvestidos por mais máscaras que queiramos colocar. Eu me lembro lá de Adão e Eva, pecaram e agora colocam lá um monte de coisa. E aí Deus diz, e aí, onde é que vocês estão? Por que vocês estão envergonhados de quê? E você acha mesmo que isso aí vai resolver o problema? Vocês estão nus diante de mim. E é isso que nós precisamos entender, que nós diante de Deus estamos desnudados. E que, portanto, a palavra de Deus, tem muita gente que tem medo de ler a palavra de Deus, porque ao ler a palavra de Deus, ela vai dizer exatamente, como Paulo diz aos Coríntios, sobre o valor da profecia, quais são os verdadeiros intentos e propósitos do coração. Quem de nós já não experimentou, à medida que alguém explica de maneira adequada, ler trechos da palavra e dizer, meu Deus, parece que eu estou me vendo. Exatamente. Por quê? Porque ela descreve perfeitamente o nosso estado, ela descreve perfeitamente a nossa realidade, e nós nem sempre gostamos de ver o que vemos. Ela serve como um verdadeiro espelho para a nossa vida. E a gente não gosta de espelhos. Quando a pessoa está estrupiada, pode ir. Você não vai encontrar espelho em hospital. É porque não é para ver, está feio. Você não vai encontrar espelho em supermercado. Não é para ver, porque não é para gastar tempo com isso. Não é para ter autoconsciência. Não é para fazer isso. Tem lugares que você não vai encontrar espelho em shopping. Você encontra lojas, mas espelho para você parar e se olhar é muito raro. Então, é por isso que as pessoas não gostam da palavra, porque ela serve como um espelho. E ela diz o real estado de quem nós somos, ela interpreta verdadeiramente como a realidade é e para onde nós andamos se viermos daquele jeito. E aí a gente gosta de dar as nossas interpretações. Beleza, não tem problema nenhum. Mas no último dia, Deus vai fazer do jeitinho que Ele revelou e ainda vai dizer, eu te avisei. Eu falei que não era assim. Então, se a gente quer entrar no descanso de Deus, a gente vai ter que se esforçar para guardar, entre outras coisas, o dia do Senhor, e a gente deve se esforçar para se submeter à palavra de Deus. É por isso que tem muita gente que não lê a palavra, porque tem medo do que vai encontrar lá. Eu já cansei de ouvir isso, irmãos. Você quer conhecer alguém? Faça só isso. Leia a palavra e fale do Evangelho. Faça só isso. E você vai ver quem é amigo, se de fato é seu amigo. Faça isso na sua vida. Eu já cansei de fazer. Eu faço isso todo dia, irmão. Canso de falar. Nada aproveitou se não vier articulada com fé. Você fala, entra por um ouvido, sai pelo outro, a pessoa vai e faz a mesma coisa. Fala, entra por um ouvido, sai pelo outro, ela despreza. Fala, a pessoa ignora. Você fala, em 5 minutos a pessoa dorme na sua frente. Tudo bem, vocês estão cansados já, mas também é final do ano, está tudo certo, isso aqui, beleza. Mas em 5 minutos a pessoa descansar, não aguentar mais? Não aguenta, irmão. Então, existem algumas posturas óbvias para a gente poder entrar no descanso de Deus. Primeiro que é uma promessa que está aberta, graças a Deus por isso. Ainda está aberto. Ainda tem lugar. Não é a terra prometida, ainda dá para entrar, irmãos. Deus está chamando a cada um de nós para entrarmos no descanso dele. Mas para isso, eu vou precisar ter temor. Sem temor, não dá nem para começar. Para isso, eu vou precisar ter escuta. Sem escutar com fé, respondendo de maneira adequada, a nossa escuta não aproveitou. É isso que o termo diz lá, né? Meus hebreus, não lhe aproveitou. Por quê? Porque ela não foi acompanhada por fé por aqueles que a ouviram. E por fim, a gente precisa aprender a entrar no descanso de Deus com Jesus e não com Josué. Por quê? Porque certamente vai ter que ter um esforço da nossa parte para descansarmos no dia do Senhor. Porque isso é só um protótipo do grande descanso que haveremos de ter, como foi desde o início da criação. Mas para isso, eu vou precisar ter abertura no meu coração para me submeter à palavra de Deus. Por quê? Porque ela tem todas as qualidades que nós lemos do verso 12 ao verso 14. É estranho porque as pessoas gostam de ler e usar esse texto para outra coisa, mas esse texto está sendo demonstrado do ponto de vista de alguém que está enxergando quem somos. Do ponto de vista de alguém que é hábil para falar sobre nós. Do ponto de vista de alguém que não é uma faca que está não amolada para exercer uma cirurgia na alma. Deus fala profundamente e a gente vai lendo e vai até se encolhendo. Cansei de alguns lugares. Eu fui em reunião, nas minhas andanças por aí.
Eu fui assunto várias vezes de conselho, de receber acusações e de a galera dizer, você falou da minha vida lá na frente. Eu falei, mas do que você está falando? Você falou a meu respeito. E todo mundo perceber que era a consciência da pessoa que estava acusando, porque ninguém havia falado absolutamente nada. Eu nunca falei de ninguém em público. E não sou eu que sou a Abby, o Fera, o Croix, o Thanos espiritual. Irmão, é Deus, é a palavra dele que penetra mais profundamente e apta, diz o texto, para discernir propósitos e pensamentos da alma. Meu sogro, por mais simples que seja, ele diz, coração dos outros é terra que ninguém habita. Mas Deus habita nestes e em outros lugares, porque onde os outros habitam é terra de Deus. A gente não chega onde nós gostaríamos de chegar em relação ao outro, mas Deus chega através da sua palavra. Submeta-se à palavra de Deus. Entrar no descanso de Deus com temor, com escuta, com fé e com Jesus e não com Josué. Se esforçando, mas também se abrindo para aquilo que Deus quer nos ensinar.